Aí, acho que foi. Agora está começando a gravar. Então, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, bem-vindos. E para a gente começar as atividades do mês de outubro, a gente tem um convidado muito especial aqui hoje, que vai falar sobre buracos negros. E, de verdade, foi muita sorte, não sei se eu posso dizer isso, muita coincidência, que a gente tenha conseguido fazer essa atividade um dia depois do anúncio do Prêmio Nobel, né? Dos Prêmios Nobel. E, então, o professor Jorge Massas, ele é professor e pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp, ele também é autor de livros de divulgação, e a área em que ele atua é a interface entre a relatividade e a mecânica quântica. E eu quero agradecer muito ao Jorge por ter aceitado o nosso convite. E essa atividade vai acontecer da seguinte maneira. O Jorge ele vai fazer uma breve apresentação sobre os buracos negros, e depois vocês vão ter um tempo bem razoável para fazer as perguntas. Então, durante a apresentação dele, vocês podem escrever no papelzinho para vocês não esquecerem, se vocês tiverem alguma pergunta. Não façam no chat, porque senão vai ficar muita coisa, depois fica mais difícil da gente utilizar, da gente encontrar essas informações. Então, vão anotando as perguntas e no final vocês podem levantar a mão e a gente vai abrindo o microfone para vocês fazerem a pergunta diretamente para o Jorge, que eu acho que fica mais fácil. É mais fácil quando a gente pergunta pessoalmente do que em intermédio de outras pessoas, tá? Então, se vocês, por acaso, o microfone não estiver funcionando, tudo bem. Então, vocês escrevem no chat que a gente faz a pergunta para o Jorge. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar para a Ana. Ou então, se vocês não acharem alguma informação que vocês precisem, pode mandar e-mail. Vocês têm o meu e-mail, sou eu que sempre interajo com vocês. Então é isso, Jorge. Eu acho que agora você pode... Cíntia, os certificados que vão aparecer daqui a pouco. Tá, em relação aos certificados, eu vou enviar depois, no finalzinho da atividade, eu vou colocar o link aqui para um formulário, que se vocês quiserem certificado, vocês só preenchem, é só colocar o nome de vocês, o e-mail, é coisa bem rapidinha, porque como hoje tem muito mais gente do que nossas atividades normalmente tem, né, fica meio difícil controlar a lista de presentes, então vai ser através desse formulário. E talvez demore um pouquinho, gente, que a gente está tendo uns probleminhas aí com certificados, tá? Olhem sempre na caixa de spam de vocês, às vezes vai parar no spam e vocês acabam perdendo isso. Então, acho que é só isso, né, Ana, agora? Então, Jorge, muito obrigado por aceitar o convite. Pode começar a sua apresentação. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, eu me sinto honrado realmente pelo convite. Em segundo lugar, eu quero dizer que vocês têm a minha admiração, a Cíntia e a Ana, porque a verdade é que elas tiveram uma grande influência no Comitê Nobel. Elas forçaram o Comitê Nobel não só a darem esse prêmio, como exatamente um dia antes desse seminário. Foi realmente um grande feito. Meus parabéns, viu? Não precisam ser tão modestas a respeito da influência que vocês têm na Academia Real Sueca de Ciências. Então, em função disso, eu vou falar sobre buracos negros. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. É uma apresentação de uns 30 minutos. Bom, vocês estão vendo só uma transparência ou vocês estão vendo várias transparências ao mesmo tempo? Várias. Várias? Não, então eu vou mudar a minha... Pronto, agora sim, né? Agora sim, tá perfeito. Perfeito, muito bem. Então o tema de hoje são os buracos negros, que coincidentemente ou não, né? O Prêmio Nobel foi anunciado ontem, especificamente a eles. Negros é uma história que eu posso dizer a vocês que é uma história de... é um verdadeiro filme de suspense, né? Eles foram... bom, em 1915, então no meio da Primeira Guerra Mundial, Einstein, ele, em novembro, se não me engano, ele anuncia na Academia de Ciências da Prússia a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral é uma teoria de gravitação compatível com a relatividade. E basicamente o que elas nos diz é o seguinte: aquilo que nós entendemos como sendo gravitação
é um efeito colateral do espaço-tempo ele ser flexível, ele não ser rígido, ele ser curvado pela presença de matéria e energia. Bom, as equações são tão complicadas que o próprio Einstein achava que ninguém conseguiria encontrar uma solução exata daquelas equações. Acontece que ele estava errado. 2 meses depois, esse senhor aqui, Karl Schwarzschild, que era um astrofísico alemão, que tinha se alistado voluntariamente para lutar nas tropas alemãs e servia na época como oficial no fronte russo, basicamente nessa região. Ele devia estar em algum lugar nessa linha pontilhada, porque é onde estava o fronte russo em 1916. Vocês veem que a Alemanha tinha avançado no território russo nessa época. Mas em algum lugar nessa linha pontilhada, Schwarzschild ele lutava contra os russos e encontrou uma solução das equações de Einstein, uma solução exata. E não era qualquer solução, era uma solução que continha aquilo que mais tarde iria ser conhecido como buracos negros. Bom, ele descobre essa solução, manda para Einstein e poucos meses depois ele morre de alguma doença não bem identificada que ele contraiu no fronte. Morre na Alemanha, na sua cidade natal, meses depois. Mas antes disso ele consegue mandar os resultados para Einstein, que publica os resultados. Então, isso foi em 1916. Em 1916 nós já temos uma solução que continha aquilo que nós conhecemos hoje como buracos negros. Einstein morreria 40 anos depois sem acreditar que buracos negros fossem possíveis na natureza, para vocês verem quão exótico e quão não esperado era esse resultado da teoria dele. Bom, então vamos responder algumas perguntas antes da gente fazer a nossa sessão de perguntas, né? Entrar na nossa sessão de discussões. A primeira pergunta que me fazem muito comumente é do que eles são feitos, né? Eles são alguma matéria lá dentro? O que eles são feitos? Bom, a resposta é eles de nada. Eles são puro vácuo. Então, é uma estrutura espaço-temporal que se dobra, se vocês quiserem, sobre si próprias de tal maneira que não permite que nada que entre no seu interior consiga escapar. Então, definitivamente, eles não são feitos de nada, são feitos de vácuo. A segunda pergunta é o que eles são? Bom, em última instância, eles são destruidores de informação. Toda informação que entra no buraco negro, ela, em princípio, ela é destruída, e destruída na região central, onde existe uma singularidade. Então, não é só que buracos negros são como se fosse uma prisão perfeita, em que você entra lá e é obrigado a continuar vivendo lá e não pode escapar. É muito mais do que isso. Uma vez entrando no buraco negro, como essa matéria que eu estou mostrando aqui na minha transparência, ela é contraída de todos os lados, cada vez mais, e ela acaba sendo contraída, até que no final ela acaba fazendo parte daquilo que um buraco negro, que caracteriza um buraco negro, que pelo menos é uma das características do buraco negro, que eu vou comentar daqui a pouco, que é a singularidade. Então, se existe algo que retrata perfeitamente a placa que estava escrito no Inferno de Dante, parece que na entrada do Inferno de Dante, estaria escrito: deixai toda esperança, ó vós que entrais. Realmente o buraco negro é um Inferno de Dante perfeito, porque é impossível você sair e uma vez lá dentro o seu destino é inexorável, você vai morrer na singularidade. Bom, como eles são caracterizados? Bom, vocês podem dizer, bom, se buracos negros são feitos de puro vácuo, como que você pode caracterizar uma coisa que é feita de puro vácuo? Mas há como caracterizar. Por quê? A primeira coisa que eu devo dizer é que no centro do buraco negro, e isso foi a metade do prêmio Nobel anunciado ontem, foi concedido a Roger Penrose pela descoberta feita em 1965, que eu vou comentar agora, que é no interior do buraco negro existe uma singularidade. E o que é singularidade? Singularidade, os físicos, eu gosto de brincar, quem já viu o seminário meu sabe o que eu vou falar agora. Singularidade é aquilo que os físicos dão para tudo aquilo que eles não entendem. E, literalmente, a singularidade no buraco negro é um caso desses. Por que é um caso desses? Porque, segundo a relatividade geral, a singularidade que existiria dentro do buraco negro seria, basicamente, uma ruptura do espaço-tempo, como se fosse um abismo espaço-temporal, em que o tempo acaba e não faz sentido falar de espaço.
Então, é basicamente isso que a relatividade geral nos diz que é a singularidade no interior do buraco negro. Pode ser que haja surpresas? Pode. Vocês sabem que nenhuma teoria, o conhecimento científico é como uma cebola, né? Você vai descobrindo camadas mais e mais profundas à medida que você vai estudando. E provavelmente uma cebola infinita. Então, pode ser, por exemplo, que mecânica quântica tenha algo de muito profundo a dizer sobre a singularidade. Talvez sim, talvez não. Não sabemos sobre isso. O que sabemos é o que a relatividade geral nos diz, que é uma ruptura no espaço-tempo. Então, essa característica de que todo buraco negro tem em seu interior uma singularidade foi descoberta em 65 por Roger Penrose, que foi agraciado ontem com o Prêmio Nobel. Não só por isso, ele fez várias outras descobertas, algumas das quais eu vou comentar, e algumas são associadas a buracos negros, e algumas não estão associadas nem mesmo à gravitação, como, por exemplo, quase cristais, que não tem nada a ver com gravitação em princípio. Bom, mas aí vocês podem dizer, bom, para que interessa para a gente caracterizar um buraco negro com algo que está em seu interior se eu não tenho nenhum acesso ao que está dentro do buraco negro? Nós não temos nenhum acesso ao que está dentro do buraco negro porque, como eu disse a vocês, existe uma fronteira, o buraco negro tem uma fronteira, que é essa fronteira de não retorno, dentro da qual nada pode escapar para o infinito. Muito bem. Acontece que existem três quantidades que elas conseguem vazar para além do horizonte, que é o quê? A informação sobre a massa do buraco, e vocês devem entender a massa do buraco negro como o poder que ele tem, é a quantidade que caracteriza o buraco, que caracteriza o poder de atração que ele tem. O momento angular, ou o spin, que caracteriza o poder que ele tem de arrastar o espaço-tempo na direção de sua rotação. O que significa isso? Significa que quando você solta uma bolinha num buraco negro em rotação, ela não vai cair de maneira radial, mesmo que você não dê nenhuma velocidade inicial a ela, ela vai ser arrastada e vai acabar rodando na direção do buraco negro. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E a carga elétrica. Se você jogar a carga elétrica no buraco, a informação do campo elétrico que escapa, ou do campo eletromagnético que escapa desse buraco negro, ele vai existir. Isso faria, por exemplo, que cargas elétricas em suas imediações sejam atraídas ou repelidas dependendo do valor da carga do buraco e da carga externa ao buraco. E por isso mesmo que a carga elétrica é a característica menos importante no buraco negro realista. Porque qualquer carga que entre no buraco vai tender a ser neutralizada por outras cargas que serão atraídas pelo buraco. O que eu quero dizer com isso? Se você carregar um buraco muito positivamente, o que ele vai acontecer é que ele vai atrair naturalmente muitas cargas negativamente carregadas, fazendo com que, no final das contas, buracos astrofísicos sejam eletricamente neutros, né? Então, daqui para frente, eu não vou me preocupar com a carga de buracos negros, porque eu vou assumir que os buracos negros eles estão neutros, descarregados. Tá. Então, feito isso, deixa eu considerar um buraco negro com massa e com momento angular. Esse tipo de buraco negro, em que além da massa ele tem também spin, foi descoberto em 1963 por um neozelandês. A pequena Neozelândia, ela gerou alguns físicos muito importantes. Um desses era Roy Kerr. Então, o que ele descobriu foi que esses buracos negros têm algumas características especiais por causa dessa rotação, e uma delas que eu gostaria de destacar aqui é a seguinte: suponha que você tem um buraco negro rodando, que eu estou mostrando aqui de rotação, então ele roda nessa direção, né? Isso vai gerar, na região externa ao buraco, portanto ainda é uma região que partículas que chegam a essa região elas podem escapar para longe, mas haverá uma região externa ao buraco, mas ainda assim que ela chama de região interessante, foi o seguinte: qualquer coisa nesta região obrigatoriamente terá que rodar. Então, qualquer coisa que entre na ergosfera necessariamente terá que rodar na direção do buraco negro. Tá? Então, o buraco negro, um buraco negro com rotação nas suas imediações, pode ser entendido como um redemoinho irresistível.
Um redemoinho irresistível no sentido que é impossível você rodar na direção contrária ao buraco se você se aproximar suficientemente dele. Ou seja, se você entrar na região que nós chamamos de ergosfera. Você ainda pode escapar para longe, mas você não pode rodar na direção contrária ao buraco. E isso é uma das características do buraco com rotação, que em 1969, Penrose, o mesmo físico britânico que foi agraciado, como eu disse anteriormente, ele descobriu em 1969 um processo que seria uma maneira maravilhosa de você conseguir extrair energia se você tivesse acesso a buracos negros com rotação. Por quê? Porque ele mostrou uma maneira de você se livrar de detritos jogando dentro do buraco, e o buraco ele devolve, graças ao lixo que você joga dentro dele, se você jogar esse lixo de uma maneira inteligente, energia de rotação. Então você poderia usar a energia de rotação de um buraco de uma maneira que fosse útil, por exemplo, para mover uma usina, se vocês quiserem, né? Em vez de você usar água para mover as turbinas, você usaria partículas com muita energia que sairiam desses buracos negros para mover essa usina. Claro que isso é ficção científica, mas essa foi uma descoberta também do Penrose, que como ele foi agraciado ontem com o Prêmio Nobel, eu acho que eu não poderia deixar de comentar. Esse mecanismo é chamado como o mecanismo Penrose. Bom, a próxima pergunta é como que eles surgem? Como que esses objetos tão exóticos eles surgem? A resposta é a seguinte: eles são fruto do final de algumas estrelas. Estrelas muito pouco massivas, como o nosso Sol, não vão dar origem a buracos negros no final de suas vidas. Darão origem a anãs brancas. Estrelas um pouco mais pesadas, ainda assim, não darão origem a buracos negros. Darão origem a estrelas de nêutrons. Mas estrelas com algo como 25 massas solares e 60 massas solares, dessa ordem, ainda não sabemos com precisão, no momento final, quando o seu combustível nuclear é completamente consumido, o final da estrela, então, acaba numa explosão. Eu posso comentar um pouquinho mais, se vocês quiserem, essa discussão, se bem que foge um pouquinho ao tema buracos negros em si, passando mais para o que nós chamamos de evolução estelar, mas seja como for. Então, essas estrelas com 25, 60 massas solares, no final de suas vidas, acabam numa grande explosão, elas ejetam uma boa parte da matéria e uma outra parte da matéria implode, dando origem a um buraco negro. Então, é assim que os buracos negros eles nascem da morte de estrelas suficientemente massivas. Se a estrela for massiva demais, aparentemente tudo explode e não sobra nenhum buraco negro no final. Tudo isso é fonte de estudo atual. Tudo isso eu quero dizer, os detalhes da evolução estelar para corpos muito massivos, eles são fonte de pesquisa intensiva hoje em dia. Por quê? Porque buracos negros são os objetos mais simples que você tem na natureza. Eles são completamente caracterizados por massa, carga e momento angular. Então, a teoria que você tem para explicá-los, ou melhor, as características que eles têm, são muito bem entendidas. Agora, uma estrela de nêutrons, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eles são tão densos, que é como se você tivesse um núcleo atômico, como por exemplo um núcleo de ferro, um núcleo atômico, mas com a densidade não de um átomo de ferro, um átomo de urânio, etc., mas de uma estrela. Então, as propriedades da matéria de estrelas e nêutrons, as propriedades o que se chama equação de estado de uma estrela de nêutrons, por exemplo, é muito pouco conhecido. Então, a física da estrela, justamente porque ela é rica de detalhes, ainda é fonte de muito estudo e pesquisa. Ok, então agora a próxima pergunta é como que eles podem ser observados. Se vocês lerem a nota que eu escrevi para a Sociedade Brasileira de Física desse prêmio Nobel que foi concedido ontem, vocês vão ver que eu disse, que eu escrevo lá, que havia uma anedota até 1960 de que a melhor evidência os negros existiam, que havia até o início de 1960, eles nunca foram observados, porque afinal eles eram negros, né? É claro que isso evoluiu muito desde então, e evoluiu o suficiente para a outra metade do prêmio Nobel, que foi concedido ontem, ter sido dedicado à observação de evidências circunstanciais indiretas da existência de buracos negros, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, uma das maneiras que você pode usar para observar um buraco negro
é pela influência que ela tem, ou pelo efeito, pelo impacto que os buracos negros têm quando elas orbitam ao redor, ou orbitam junto, ou formam sistemas binários com estrelas visíveis. Porque buracos negros podem ser difíceis de observar, mas se você tem uma estrela muito grande orbitando junto com o buraco negro, você pode inferir coisas do buraco negro olhando para a órbita da estrela. Isso é exatamente um caso de signo X1. Isso foi especulado como sendo um buraco negro na década de 70 e de fato foi confirmado mais tarde, pelo menos todas as evidências apontam nessa direção. Essa signo X1 está a 6.000 anos-luz da Terra, então a luz precisa de 6.000 anos terráqueos para poder chegar até signo X1. E trata-se de um sistema binário em que um buraco negro, como escrevo aqui embaixo, com algo como 15 massas solares dessa ordem, orbita uma estrela gigante com 20 a 40 massas solares. Então, o que você na Terra realmente vê é uma fonte de raio-x associado ao buraco negro. Claro, como eu disse para vocês, nada sai do buraco negro. Mas toda essa energia potencial da matéria que é sugada da sua estrela companheira, ela cai no potencial gravitacional do buraco negro, que é enorme, e converte toda essa energia potencial em energia cinética. E por choques, acaba gerando muita energia eletromagnética. No caso, para essas dimensões do buraco negro, acaba gerando energia eletromagnética, que vocês podem entender como sendo essa luz aqui que está vindo. Claro que raio-x você não vê no visível, mas vocês podem entender que a luz que está saindo desse disco, chamado disco de acreção, que fica orbitando o buraco, antes de ser absorvido pelo buraco, está emitindo o raio-x que é observado na Terra, assim como o visível, que é emitido por essa estrela gigante. E o que você vê na observação é justamente uma oscilação no visível e no raio-x que está associado com a órbita da estrela. Quando a estrela, por exemplo, ela está numa situação, está numa região mais lateral, ela é deformada pelo buraco negro, a seção que é observado na Terra aumenta e então a luminosidade acaba aumentando um pouco, ao contrário de quando ela está atrás do buraco, né? Então o que você vê é uma oscilação de 5,6 dias, porque é basicamente essa a órbita do sistema, na luminosidade da estrela e também do raio-x do buraco negro. Então essa é uma maneira de você ver o buraco, que é muito comum, que é como você vê um furacão. Você não vê o vento propriamente dito, mas você vê o efeito que o vento tem nas suas vizinhanças. No caso do buraco negro aqui, é da sua estrela companheira. Uma outra maneira de você ver é através daquilo que a gente chama de lente gravitacional. Então, o que acontece? O buraco negro, eu já vou dar um exemplo daqui a pouco, ele distorce muito o espaço-tempo. E ao distorcer o espaço-tempo, a luz que passa nas suas imediações acaba sendo sensível a isso. Então, a luz que passa nas imediações do buraco negro, antes de chegar aos nossos telescópios, a trajetória acaba sendo distorcida pela presença do buraco negro. Então, nesse meu cartoon aqui, fica claro que se nós estamos aqui na Terra fazendo uma observação com o telescópio, por exemplo, dessa estrela, né? E nós vemos que, por exemplo, nós estamos vendo a estrela num certo momento, né? E não existe um buraco negro atrapalhando, digamos, ou impedindo, ou influenciando a órbita dos raios de luz, a trajetória dos raios de luz. Muito bem, então você vê uma certa luminosidade. Só que em algum outro momento de observação, pode ser que haja um buraco negro passando na linha divisada entre a estrela e o observador aqui na Terra, o seu telescópio. Isso acaba fazendo com que a luz se curve de maneira importante, fazendo com que haja um aumento da luminosidade. Por isso que lente gravitacional, né? Porque ele faz papel de uma lente, só que em vez de você focalizar esses raios através de um cristal, você focaliza com o próprio espaço-tempo, com a própria deformação. O resultado é o que vocês estão vendo nesse filminho aqui embaixo. Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o efeito que um buraco negro teria numa fonte luminosa de fundo se o buraco ele passa por essa fonte luminosa. Então, o que você vê é uma distorção. Nesse meu cartoon aqui, ele está apontado, ele está descrito como sendo um pico de luminosidade. E existe um projeto chamado Projeto MACHO,
né, um nome certamente politicamente incorreto hoje em dia, né, mas que na época foi dado, que justamente procura essas variações de luminosidade que seriam causados por esses objetos isolados voando pelo universo. E dependendo dessa influência, você pode inferir se é ou não, por exemplo, um buraco negro. Então, lentes gravitacionais é um exemplo. E eu vou dar um exemplo dramático agora de como que buracos negros distorcem o espaço-tempo ao redor e, portanto, a trajetória da luz, nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Olha, o que vocês estão vendo aqui é um buraco negro, nós estamos vendo aqui um buraco negro com um spin, uma rotação próxima do máximo. Eu esqueci de comentar anteriormente, mas comento agora, que é o quê? Um buraco negro não pode ter uma rotação arbitrária. Se o buraco negro tiver uma certa massa m, tiver uma rotação acima de um certo valor, o buraco negro sofre uma disrupção e a singularidade no interior acaba se tornando visível. Então, buracos negros, existe um limite para a rotação máxima de um buraco negro. Só uma pergunta, todos me ouvem, né? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Perfeito aqui. Sim. Que de repente me veio uma sensação ruim que eu podia estar falando sozinho. Tudo bem. Então, nós estamos vendo aqui um buraco negro, é uma simulação por computador, mas uma simulação séria que usa as equações de Einstein, em que se assume um buraco negro com uma rotação próxima do máximo, o máximo aqui seria spin igual a 1, aqui nós estamos com 0,99. Nós estamos a uma pequena distância desse buraco negro, tá? Nós estamos a uma pequena distância. É bom que nós estejamos fora do buraco, para que a gente não seja obrigado a cair, então nós estamos a uma distância fixa fora do buraco. E o que eu vou mostrar agora é o filme de como nós veríamos o fundo, esse fundo estrelado, se nós estivéssemos orbitando o buraco. Então, vocês vão ver uma distorção nas estrelas de fundo, e para vocês verem em que ponto da órbita nós estamos, basta vocês monitorarem pelo valor de φ. Né? Φ vai começar em 0 e deve acabar em 360 graus. Né? Então, vamos aqui olhar. Então, não sei se chega a 360, mas vejam como que isso distorce. Então, vejam que não é nada trivial, dependendo da região, as estrelas parecem rodar numa direção, começam aqui numa direção horária, mas aqui dentro uma direção anti-horária. Tudo isso é causado pela relação entre a distância e a rotação. Então, é algo não trivial. Isso ilustra muito bem quanto que o buraco negro distorce o espaço-tempo em suas imediações. Notem que muito distante, a distorção é pequena, é como se fosse um redemoinho, né? Se você tem um redemoinho muito próximo do buraco, perdão, não, desculpa. Se você está próximo de um redemoinho, o efeito dele é dramático. Deixa eu rodar de novo isso aqui. Mas se você está longe do redemoinho, o efeito é pequeno. Então, mesmo que haja buracos negros por aí, contanto que eles estejam distantes de nós, nenhum de vocês precisa perder a noite de sono por isso, né? Percam a noite de sono por outros motivos, ok? Não por isso. Então, esse é um exemplo. Então, aqui temos um exemplo de lentes gravitacionais, que é o efeito que buracos negros têm nos raios de luz. E existem projetos que justamente monitoram a distorção de fontes luminosas devido à presença de buracos negros. Projeto Mátios. Ok. Então, esse exemplo aqui é um exemplo diferente. Apesar de usar agora buracos negros, novamente, claro, o tema de hoje são buracos negros, mas aqui a forma de observar os buracos aqui é diferente, é através da fusão de buracos negros. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Existe uma coisa chamada ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são os análogos, é como das magnéticas. As ondas eletromagnéticas geradas de cargas elétricas se acoplam com o campo eletromagnético de tal maneira que quando eu faço um movimento arbitrário com uma carga, isso vai induzir uma emissão de ondas eletromagnéticas a partir dessa carga. De Maxwell. Existe uma contrapartida parecida, análoga para massas e energia, né?
em movimentos arbitrários, eles acabam gerando uma onda que não é eletromagnética, mas é gravitacional. E o que é essa onda gravitacional? Bom, essa onda gravitacional acaba se propagando como distorções espaço-temporais que se propagam pelo espaço-tempo à velocidade da luz. Tá? Então, a primeira detecção direta de buracos negros se deu em 2014, então há poucos anos atrás, porque se observou aqui na Terra a chegada de ondas gravitacionais que eram a impressão de digital de 2 buracos negros que orbitaram por um tempo e depois se fundiram, formando um buraco negro com uma massa maior do que a dos 2 buracos negros iniciais. Então, esse buraco negro famoso, que foi observado em setembro de 2014 e deu o prêmio Nobel em 2016 a 3 físicos, foi dado pela observação direta de ondas gravitacionais, mas também, indiretamente, foi dado por ter sido a primeira observação direta da existência de buracos negros, que veio por conta disso. Depois disso, foram observados vários outros fusões de buracos negros, e a situação observada em 2014 consistia de 2 buracos negros, um com 29 massas solares, o outro com 36 massas solares, dando origem a um buraco negro de 62 massas solares. Bom, vocês sabem que a energia se conserva também, nessa situação a energia se conserva. Nem toda situação a energia se conserva, mas nessa situação a energia se conserva. Se vocês forem somar 29 com 36, a gente vai obter 65 massas solares, certo? 65 é um número maior que 62 massas solares, que é o buraco negro final, que a fusão deu origem. Então, para onde foram essas 3 massas solares? Bom, essas 3 massas solares foi a energia carregada pelas ondas gravitacionais devido a essa fusão. Essa fusão aconteceu em uma fração de segundo, em décimos de segundo. Algo como 2 décimos de segundo, algo assim. Se vocês forem ver o quanto que o universo, em 2 décimos de segundo, emitiu em luz, o universo observado, né? Emitiu em luz nesse período da fusão, e comparar com a energia que esse único evento emitiu durante essa fusão, a energia que foi emitida durante essa fusão foi maior do que todo o resto da energia integrada em todo o universo observável naquele período de tempo. Então, ondas gravitacionais, elas carregam muita energia, ok? E é isso que nós observamos aqui. A influência que essas ondas gravitacionais tiveram em nossos detetores. Vou comentar um pouquinho a seguir, mas antes vamos ver a simulação da fusão de 2 buracos negros, desses 2 buracos negros. Então, inicialmente, eles orbitam, um ao redor do outro, até o momento em que eles acabam se fundindo, né? Essa distorção toda, de novo, é a distorção do fundo luminoso, da abóbada celeste, devido à presença dos buracos negros. E aqui temos a fusão, ainda tem um pouquinho de emissão de onda gravitacional, como vocês podem ver aqui por esse halo. E depois ele acaba aquietando num único buraco negro estacionário. É tão bonito que eu acho que eu vou passar mais uma vez para vocês. Isso deu o prêmio Nobel, como disse a vocês, em 2016, para um físico teórico, Kip Thorne, e 2 físicos. Bom, um claramente físico experimental, o outro eu acho que ele estava mais na interface, era um físico mais na interface. E aqui estamos nós. Notem que ainda assim, ainda existe algo aqui até o momento final, quando ele aquieta e fim de papo. Como que é observado isso? Bom, uma coisa importante é que a área do buraco negro final, esse é um resultado do Hawking, de 1971, e eu quero dizer o seguinte, certamente Hawking, ele teve contribuições para física negros, relevantes quanto as de Penrose. Então, se Penrose ganhou o prêmio Nobel, e Hawking estivesse vivo, ele também teria ganho o prêmio Nobel. Se bem que podemos dizer que Hawking está além do prêmio Nobel, né? Mas só queria enfatizar isso. E uma das importantes contribuições de Hawking à física de buracos negros é que ele mostrou que quando 2 buracos negros, por exemplo, vamos supor que os 2 tenham a área A1,
Tá? Quando eles se fundem num buraco negro maior, o buraco negro final ele terá que ter uma área que seja maior ou igual que a soma das áreas iniciais. Tá? Isso acaba restringindo a quantidade de ondas gravitacionais que um buraco negro ele pode emitir nessa fusão. Tá? Ok. Então vamos ver agora como que uma onda gravitacional, que é uma distorção espaço-temporal, ela pode ser observada. Ela é observada até a partir de um interferômetro, que eu não sei se vocês lembram dos interferômetros de Michelson e Morley, para medir a velocidade da luz, ou melhor, pelo menos para medir que a velocidade da luz ela não depende da direção em que ela se propaga, portanto não haveria éter. O que foi feito, né? Então aqui nós temos uma fonte de laser, aqui são dois espelhos, aqui nós temos um semi-espelho, então o laser que vai ser emitido ele é dividido em dois feixes, e quando ele é recombinado aqui, ele é capturado por essa tela. Acontece que o sistema ele é preparado de tal maneira para que, na ausência, em repouso, a interferência nessa tela seja destrutiva, de tal maneira que, na ausência da passagem de ondas gravitacionais, a tela ela é uma tela escura sem nenhum sinal. Só que, se passa uma onda gravitacional, o tamanho desses braços muda. Isso faz com que a interferência aqui deixe de ser destrutiva. Ela começa a oscilar. Ela acaba sendo construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. E, a partir dessa oscilação, você consegue inferir a órbita dos buracos negros que geraram essas ondas gravitacionais, às vezes a bilhões de anos-luz. Ok? Então vamos ver isso aí. Eu vou tentar narrar à medida que a ação acontece. Então o feixe o laser ele volta, e aqui notem que agora ele está simulando a passagem de uma onda gravitacional, e agora vai se mostrar qual é o efeito disso no sinal do anteparo. Então aqui de novo ele está voltando aqui com o laser, está voltando o laser, ele vai ser recombinado com outro laser. Numa situação normal, há uma interferência destrutiva, mas quando há a passagem da onda gravitacional, esses braços eles vão se alterar, como ele está mostrando as flechinhas em cima dos espelhos, e isso vai acabar levando a uma mudança de luminosidade no anteparo, que vai ficar oscilando. E essa oscilação está refletindo justamente a oscilação dos buracos negros a 1 bilhão de anos-luz, aonde isso aconteceu. Ok? Então, é esse o sinal que se captura e se interpreta como sendo a fusão de buracos negros. E, claro, há um monte de double checks nisso. Por exemplo, há duas antenas. Na verdade, hoje em dia há 3 antenas. Duas nos Estados Unidos, nas 2 pontas dos Estados Unidos. Uma em Washington e outra em Louisiana. E também agora uma antena um pouco menor, mas da mesma natureza, em Pisa, na Itália. Vai ser construída também uma outra antena desse tipo na Índia, e há uma também menor na Alemanha e uma no Japão. Então, são essas que eu conheço em atividade. O resumo dessa ópera é que esse tipo de medida, ele é, para vocês terem uma ideia, tão preciso, que esses espelhos aqui, que tem algumas dezenas de quilos, que são feitas de safira, um cristal de safira puro, você tem que levar em conta, para vocês terem uma ideia, a característica de mecânica quântica, a incerteza de localização de mecânica quântica desses espelhos, para poder fazer a sua inferência, porque o modelo é tão preciso que você, mesmo para um sistema macroscópico, você entra no regime quântico. Então, nós estamos falando de um grau de precisão absurdo. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas eu posso deixar para o momento das discussões. Quantos buracos negros já foram observados? Então, aqui vocês têm em púrpura, aqui ou em roxo, os buracos negros que foram observados de maneira eletromagnética, como mostrei para vocês inicialmente, que é o caso de signo X1, né, com que você tem sistemas binários e você observa as ondas eletromagnéticas da companheira. E vocês têm toda essa gama aqui de buracos negros que foram observados a partir
de ondas gravitacionais. E o último evento foi o mais espetacular de todos, que mostrou a fusão de um buraco negro com mais de 80 massas solares, com um buraco negro com algo como 60 massas solares, dando origem a um buraco negro de 160 massas solares. O problema é que a gente não esperava ver buracos negros com tantas massas solares, porque como que eles se formaram? Por colapso estelar? Não, há um limite para 60 massas solares para a formação de um buraco negro que venha diretamente de um colapso estelar, pelo menos é o que nós conhecemos hoje. Pode ter sido segunda geração, mas é improvável que um buraco negro, que dois buracos negros tenham se fundido antes num buraco de 80 massas solares, e esse buraco negro ainda tenha conseguido capturar um outro buraco negro grande com 60 massas solares para orbitar ao redor, para depois gerar um de 160 massas solares. Tá? Então, essas observações começam a colocar desafios para os astrofísicos, né? Como explicar esses fenômenos. A astronomia gravitacional está se tornando hoje numa nova janela para o universo, porque é muito difícil observar ondas gravitacionais, e justamente porque é muito difícil, você consegue observar, você consegue penetrar em regiões que outras janelas, ondas eletromagnéticas, neutrinos, etc., não conseguem. Então, nós vamos entrar numa nova era em que muito nós vamos descobrir sobre o universo graças às ondas gravitacionais. Mas, certamente, esses buracos negros com 100 massas solares pode ser interessante, mas estão longe de serem os maiores buracos negros que nós conhecemos. Por exemplo, os maiores buracos negros que nós conhecemos estão no centro das galáxias. E agora nós vamos falar do buraco negro que está no centro de nossa galáxia. Quem sabe um pouco de astronomia, não é o meu caso, mas talvez uma noite estrelada, certamente longe de São Paulo, onde você não vê estrela nenhuma, longe de São Paulo, talvez consiga identificar a constelação de Sagitário. A constelação de Sagitário se você olhar, é naquela direção que está o centro da nossa galáxia, da Via Láctea. Lá, a região de Sagitários, a estrela, abriga um buraco que está a 26 mil anos-luz da Terra, abriga um buraco negro com algo como 4 milhões de sóis. Então, está um cartoon aqui com a nossa Via Láctea, nós estamos para cá. Quando você olha para o céu, você vê toda aquela faixa, porque você está olhando, na verdade, para esta direção. Se você olhar para cima, por exemplo, você não vai ver, porque você não está vendo as estrelas da Via Láctea, onde a população estelar é maior, assim como os nossos olhos identificam. E se você olhar neste ângulo, você vai identificar a constelação de Sagitário, os gregos eles eram muito imaginativos, e em Sagitários, a estrela, você vai ter um buraco negro do centro da galáxia com 4 milhões de sóis. Só que como que você sabe que existe um buraco negro com 4 milhões de sóis no centro da nossa galáxia? O que então uma astrônoma americana da Universidade da Califórnia e um astrofísico alemão do Instituto Max Planck eles conseguiram fazer deixa eu voltar à transparência exterior. Opa! Eles conseguiram observar com seus telescópios com muita precisão a região central. Com tanta precisão que eles conseguiram identificar a órbita das estrelas mais internas. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é justamente essas observações. Esses dois astrônomos, né, o alemão e a astrônoma americana, independentemente, eles conseguiram fazer observações precisas o suficiente para seguirem a órbita dessas estrelas e inferirem qual é a massa do buraco negro aqui no centro. E é um buraco negro com massa de 4. A partir da órbita vocês conseguem inferir que vocês estão vendo essa estrelinha aqui em amarelo? Muito bem. Essa que passou mais próxima do buraco, passou somente a 17 horas-luz do buraco, corresponde basicamente ao tamanho do nosso sistema. Olhando para a órbita dos planetas, das estrelas, orbitando alguma coisa com 4 milhões de sóis condensada numa região menor que o sistema solar, a única explicação que você tem razoável para isso é que o que você está vendo aí, ou o que você não está vendo, é um buraco negro. Então, eu costumo dizer, quem lê a nota na Sociedade Brasileira de Física vai ler isso também lá,
de que até 2014, quando foram vistas as ondas gravitacionais, que foram a primeira evidência direta da existência de buracos negros, eu costumava encerrar os meus seminários, talvez a Cíntia lembre disso, dizendo que o buraco negro no centro da nossa galáxia era a evidência, isso que vocês estão vendo, era a evidência, a melhor evidência que nós tínhamos, apesar de circunstancial, da existência de buracos negros. E, de fato, isso acabou dando o prêmio Nobel ontem. Metade do prêmio Nobel foi dividido por dois pesquisadores por essas observações que vocês estão vendo aqui. E, quase encerrando, como eu disse para vocês, a nossa galáxia não é nesse sentido especial. Todas as galáxias têm em seu centro buracos negros, tipicamente buracos negros. E a galáxia M87, que vocês estão vendo aqui, né? Ela é uma galáxia que tem um buraco negro não com 4 milhões de sóis, mas com um buraco negro com bilhões de sóis. E ele é tão grande, apesar de ser uma galáxia distante da nossa, né? Em princípio, vocês podem dizer por que... Ah, desculpa, M87 aqui, perdão. M87. Não, aqui é M86, M87. Vocês podem dizer, bom, mas por que não observar, então, tirar uma fotografia de um buraco negro diretamente do centro da nossa galáxia? É mais difícil do que tirar uma foto do buraco negro no centro de M87, porque apesar de ela estar distante da gente, o buraco é tão grande e a linha divisada é favorável, de tal maneira que acaba sendo favorável observar, tirar uma foto de M87. Foi isso que fizeram há 1 ou 2 anos atrás. Não me lembro agora, eu sinto muito, não me lembro agora, já tô perdendo. Você vai ficando mais velho, você vai perdendo a noção do tempo, apesar de tempo ser o meu business, né? Mas, enfim, então aqui o que vocês estão vendo aqui no centro dessa transparência é a sombra. Isso aqui não é uma ilustração, isso aqui é uma fotografia da sombra do buraco negro no centro da galáxia M87, que tem bilhões de massas solares. E aqui à esquerda, vocês estão vendo que à esquerda você tem aí sim uma ilustração do que realmente nós estamos vendo, né? Vocês veem, o buraco negro está aqui no centro, esse aqui é o horizonte. Bom, esse aqui é o sistema solar. O buraco negro tem basicamente, esse buraco negro tem basicamente o tamanho do sistema solar, tão grande que ele é. Só que a sombra é maior. E a sombra é maior por quê? A sombra é maior porque a luz ela é tão distorcida nessas imediações que nós acabamos vendo uma sombra que é maior do que o buraco negro em si. E que luz é essa que está aqui ao redor? Essa luz é a luz emitida pela matéria, pelo disco de acreção, ou seja, pela matéria que orbita o buraco antes de ser absorvido pelo buraco. E nesse processo de absorção, fluxos de energia são emitidos na direção radial de rotação desse buraco, que pode ter o tamanho maior do que a própria galáxia que abriga o buraco negro. Então, é isso que nós estamos vendo nesta imagem esfumaçada aqui, que isso também, de novo, é uma fotografia, tirado agora pelo telescópio ALMA, é um outro telescópio, enquanto que esta fotografia do buraco negro foi tirada pelo EHT, a fotografia do ALMA foi tirada, é um outro telescópio que tira esse tipo de imagem. E aqui o que nós temos aqui à direita embaixo é um zoom dessa imagem, né? Em que nós temos aqui a imagem simulada do que nós estamos vendo, e o que vocês estão vendo aqui embaixo é o que nós esperamos que seja fotografias futuras em que a resolução da imagem seja boa o suficiente. Que nós temos aqui algo borrado porque a nossa resolução não é tão boa. Por que não é tão boa? Porque é muito difícil tirar uma fotografia dessa. Para vocês terem uma ideia de quão difícil é isso, você querer fotografar, para você conseguir isso, corresponde a você conseguir fotografar uma caneca na superfície da Lua. Vocês podem imaginar quão difícil isso é, né? Mas o fato é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu acho que não preciso convencer mais ninguém de que buracos negros existem no nosso universo. Algo que Einstein, em 1955, 40 anos depois da primeira solução ter aparecido, sem acreditar nisso. É um filminho recente da evolução do disco de acreção ao redor do buraco negro, que foi obtido por dados que foram coletados entre 2009 e 2017. Ainda tudo muito borrado, mas ele dá uma sensação boa de como que esse disco de acreção
fica, ou de acréscimo, fica orbitando o buraco negro. Bom, finalmente, a minha última transparência, como não podia deixar de ser, acaba com Hawking, dizendo que essa não é toda a história. Tudo isso que eu falei para vocês está baseado na teoria da relatividade geral, que é uma teoria clássica, que não leva em conta a mecânica quântica. Só que você pode introduzir ingredientes de mecânica quântica na física de buracos negros, concluindo com isso que buracos negros, eles emitem radiação, não é bem que eles emitem radiação, mas no fundo o que eles fazem, não é que a radiação sai do seu interior. O que acontece realmente é que o buraco negro perturba o vácuo quântico ao seu redor, e essa perturbação desse vácuo quântico, ele consegue dar energia, ele consegue emprestar energia sua para partículas virtuais. Algumas dessas partículas, elas conseguem escapar para o infinito, que é visto como uma radiação térmica, e devido a isso, devido a essa energia que ele acaba emprestando para essas partículas, ele diminui de tamanho, fazendo com que tenha um efetivo efeito, que tenha um efeito de evaporação. Esse efeito é muito pequeno, nunca foi observado direto em buracos negros, já foi observado em sistemas análogos a buracos negros, mas nunca em buracos negros em si. Basicamente porque para buracos negros essa temperatura que ele iria evaporar é ridiculamente pequena, algo como 10 a menos 8 graus Kelvin. Tá? Muito pequena, portanto. Então, eu não sei quanto tempo que eu levei, mas eu agradeço vocês por assistirem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou interromper o compartilhamento e tentar responder as perguntas de vocês. Então, pessoal, agora pode ir levantando a mão, vocês podem ir levantando a mão. Tem uma opção em cima do chat que vocês podem levantar a mão. Tem 3 pontinhos aí. E aí, quem for levantando a mão, a gente vai desmutando o microfone. Bom, eu não levei 1 hora porque a Ana falou bastante, certo, Ana? Você tem que me perdoar aí, certo? Falei quase meia hora, Jorge. Ah, tá bom. Muito obrigado, Ana. Você é uma excelente anfitriã, tá? Não, mas foi muito boa a sua apresentação, eu adorei. Podia falar mais meia hora que a gente ficava aqui, tava muito Tá bom, obrigado. Tem uma pergunta do Marcelo, ele fez pelo chat, como que os buracos negros podem ser feitos de nada se eles capturam matéria? Esses são os mistérios da relatividade geral, né? Então, o que acontece? O que acontece quando eles capturam matéria, né? Você pode estar se perguntando o seguinte: bom, mas se ele captura matéria, essa matéria devia estar lá dentro, não devia ser puro vácuo, como eu disse. O que acontece é o seguinte: essa matéria que entra no buraco, ele começa a ser contraído, e o final da vida dessa matéria acaba sendo fazer parte da própria singularidade que formou o buraco. Acontece que, lembra, a singularidade é um abismo espaço-temporal, não tem nada lá realmente. Ele só reflete a energia do buraco, se você quiser. Se bem que a energia do buraco está codificada na gravitação. Então, o que acontece é que essa matéria entra no buraco, acaba adicionando massa ao buraco, que fica codificado no campo gravitacional, mas ele é parte da singularidade. E a singularidade não conta, tá? É um ponto matemático. Agora tem uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, você pode desmutar o seu microfone e fazê-la. Oi, boa tarde. Oi, Rodrigo. Não estou te ouvindo muito bem. Um pouquinho mais próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Bem, Sim. A pergunta é sobre a rotação do buraco negro. Você afirmou que ele tem um limite de rotação. E durante as aulas, eu vou fazer uma analogia, que é a temperatura, o calor, né? Quando a gente trabalha temperatura e calor, a gente retoma aquela ideia da perfuração de canhão, e aí você associa isso ao movimento e transfere essa analogia, transmite essa analogia ao aluno. Existe alguma forma de transmitir essa ideia do caso do buraco negro? Olha, a maneira que eu faria seria a seguinte: se você tem um objeto sólido, né, e você faz com que ele rode rápido, obrigatoriamente ele vai sentir uma disruptura. Por quê? Porque, em última instância, a superfície, a parte equatorial da sua bola, digamos, não pode rodar à velocidade da luz, porque isso iria violar a relatividade, né? Então, em algum momento, e bem em geral, tipicamente falando, bem antes disso,
um objeto sólido vai sofrer disruptura. E ele vai sofrer disruptura dependendo das propriedades dele, né? Das propriedades características dele. Então, por exemplo, das forças que estão, do que ele é constituído, do raio, da massa, etc, etc. Acontece que buracos negros, como eles são os objetos mais simples da natureza, eles são completamente caracterizados por sua massa e spin. Estou desprezando aqui a carga. Então, esse limite máximo de rotação para buracos negros só poderia depender da única outra escala que existe disponível, que é a massa do buraco. E, de fato, o spin do buraco, a rotação máxima do buraco, é completamente determinado pela massa do buraco. Quanto maior a massa, maior a rotação com que ele pode rodar. Tá? Então, não depende de outras coisas, porque o buraco negro é muito simples. Mas a analogia é que, assim como outras coisas, tudo tem uma velocidade máxima de rotação, além da qual a coisa sofre disruptura. No caso do buraco negro, essa disruptura significaria o buraco negro exibir a sua singularidade interna. Tornaria-se, essa singularidade se tornaria aquilo que se chamou de singularidade nua, ou seja, uma singularidade que não estaria escondida por trás de um horizonte de eventos, que é uma das conjecturas também do nosso herói do dia, que é o Penrose, um dos nossos 3 heróis do dia, que é o Penrose, que inventou a conjectura do sensor cósmico, segundo a qual toda singularidade produzida pelo colapso estelar está escondida dentro de um buraco negro. Eu não sei se eu fui claro, se você gostou da minha explicação. Sim, obrigado, professor. Obrigado. Tem uma outra pergunta pelo chat do Cláudio. Ele pergunta se quasar e blazar são tipos de buracos negros. Olha, eu vou te falar sobre os quasares. Os blazares eu não sei muito, eu não sei o suficiente para dizer algo para você. Mas o que são os quasares? Os quasares eles surgiram, eles eram mapeados desde a década de 50 nas tabelas astronômicas como objetos muito estranhos, porque eles eram fontes poderosas de rádio, de ondas eletromagnéticas com energia de rádio, mas não se observava nada no visível. Então por isso que chamavam quasi-stellar objects. Eram objetos quase estelares, emitiam ondas eletromagnéticas, mas não no visível. O que era aquilo lá? Na década de 60, mais precisamente 63, se entendeu o seguinte, que os quasares eles eram extragalácticos. O que significa isso? Eles eram não só extragalácticos, como muito distantes. Então, estavam muito distantes. Então, quando se viu isso, entendeu o seguinte, para você estar conseguindo observar energia ou esses objetos estando tão longe de nós, alguma coisa muito poderosa deveria estar sendo o motor disso. O que poderia ser? Né? Então, em 63, eles conjecturaram de que talvez os quasares fossem buracos negros. Buracos negros superativos, né, com muita matéria ao redor. E, de novo, essa matéria, antes de entrar no buraco, iria estar emitindo ondas de rádio que nós veríamos aqui. E, de fato, isso foi confirmado mais tarde. Então, o que são quasares? Quasares são, na verdade, não são quasi-stellar objects, na verdade, não são objetos quase estrelares, eles são protogaláxias inteiras que têm no seu interior buracos negros gigantes superativos, absorvendo um monte de matéria. E é essa matéria que acaba emitindo ondas de rádio de maneira bem poderosa que nós acabamos observando aqui. Essa foi, eu diria, a primeira evidência circunstancial, de novo, de que buracos negros fariam a diferença em astrofísica. Isso em 1963. Tem mais perguntas pelo chat. Pessoal, eu estou lendo as perguntas pelo chat, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer pelo microfone também. É só levanta a mãozinha. A ideia dessa sessão é justamente ser mais íntima, que a gente possa chegar mais perto do Jorge. Quer dizer, chegar perto a gente não pode, mas interagir mais. Então, vou perguntar aqui, Jair, você consegue abrir seu microfone? Eu acho que a audiência quer ouvir a voz de vocês, viu? Olha, ele não falou nada, eu acredito que deve estar sem microfone também, então vou fazer a pergunta. Ah, pode fazer então, Jair. Boa noite.
Boa. Eu gostaria de perguntar, em geral, as representações que a gente tem dos buracos negros, eles são como se fossem esferas supermassivas de alguma coisa que não tem luz, né? Então, como se fosse uma super bola preta. Eles são, de fato, esferas pretas. Eu não ouvi tão bem, Jair. Ele perguntou assim, Jorge, que a gente tem várias imagens que o buraco negro são representados como esferas pretas. Se eles são, de fato, esferas pretas. Olha, Jair, acho que a melhor resposta para você é aquela foto que eu mostrei para vocês. Né? Dependendo, se o buraco negro ele estiver sozinho, sem matéria orbitando o buraco negro, então eles são as coisas mais escuras que você pode ter na natureza. Tá? Porque a única coisa que eles emitiriam seria a radiação Hawking, que é quase nada. Tá? Quase nada. Mas o problema é que, em geral, você sabe, existe sujeira no cosmos. Né? Então, em geral, é o que a gente acha, né? Que os buracos negros estão rodeados com discos de acreção. Então, em geral, eles em princípio... Por que eu estou dizendo em princípio? Porque nunca se sabe, vai que essa matéria escura que existe no universo é formada de buracos negros isolados que a gente não está sabendo e que, portanto, 25% da matéria de todo o universo, 25% da matéria do universo seja buracos negros. Né? Isso aqui é só eu não estou dizendo que seja assim, eu não estou dizendo que há evidências para isso, só estou dizendo que isso não está descartado. Então, em resumo, a resposta curta para a sua pergunta é: se o buraco negro estiver sozinho, então ele e sem rotação, ele seria uma bola perfeita, completamente esférica. Se ele tiver rotação, ele tem uma deformação meio abaulada na direção do horizonte. Né? Como se ele tivesse um elipsoide. Tem uma pergunta do Luiz Rodolfo, que ele está sem microfone, então ele fez pelo chat. Ele gostaria de saber se um dia você acha que nós poderemos criar um buraco negro, que não seja virtual, como os conjeturados, como possíveis a partir dos eventos que acontecem no CERN. Certo. Bom, é perfeito. Deixa eu só comentar o seguinte: aqueles conjecturados do CERN já foram descartados, aqueles lá não existem. Quer dizer, você não consegue, com a energia do CERN, gerar mini buracos negros como antes de desligarem o CERN eles achavam que poderia ser feito se houvesse outras condições exóticas, tipo dimensões extras. Então isso já foi descartado. Mas você tem toda a razão. Em princípio, nada impede, por exemplo, de eu pegar, por exemplo, esse teclado de computador e condensar ele o suficiente para transformar isso aqui num buraco negro. Né? O problema é que exige muita energia. Né? Muita energia. Então, a pergunta é se eu acho que nós um dia conseguiremos. Eu acho que a resposta para a sua pergunta vai depender de se eu acho que a humanidade, como espécie, vai sobreviver. Porque eu acho que a tecnologia não é tão difícil para você formar um buraco negro. A tecnologia, a parte tecnológica, é muito difícil de você conseguir energia para isso. Mas a ideia por trás, não. Né? Ok, e eu acho que assim, a minha preocupação realmente, isso não tem nada a ver com buracos negros e gravitação, apesar de ter a ver com o cenário muito escuro que eu vejo à frente, é que nós somos uma espécie que há 10 mil anos, ou mais de 10 mil anos, talvez 100 mil anos, nós não temos evoluído, segundo a Darwin, mas a tecnologia está evoluindo. Então, nós estamos dando brinquedos para primatas que não estão preparados para brincar com eles. E isso, em geral, leva a desastres. Né? Você não quer que as crianças brinquem com bombas nucleares, certo? E é o que nós estamos fazendo com a Terra. Então, eu sou pessimista desculpem eu fazer essa observação, mas eu sou pessimista sobre o futuro da espécie humana pelo que eu tenho visto nos noticiários. Agora uma pergunta do Luiz. Luiz, pode abrir o seu microfone. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o LIGO, né? Sobre as observações que o LIGO fez. A gente sabe que, não sei se acho que indiretamente, a gente sabe que os núcleos das galáxias, elas são buracos negros, quase todos os núcleos, ou são buracos negros ativos ou são buracos negros não ativos. E esses núcleos,
eventualmente essas galáxias elas se colidem. E aí, nessa colisão, você vai ter ali a fusão desses dois núcleos em algum momento dessa fusão. Com o LIGO, a gente vai consegue observar essa colisão? A gente consegue fazer a medida dessa colisão? Tem um limite para a medida do LIGO? A minha pergunta era sobre isso. Certo. Obrigado. Luiz, antes de você desativar o seu microfone, a pergunta que você está fazendo é: você está assumindo que no interior do buraco negro, das galáxias, existam buracos negros binários oscilando? Qual é o cenário? Porque o cenário é importante para eu poder... Assim, vamos pensar na colisão entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea. Nessa colisão, você tem a junção dos dois buracos negros no final. Essa junção gerará uma quantidade de ondas gravitacionais muito grande. Essa quantidade de ondas gravitacionais pode ser observada pelo LIGO. Mas essa é a ideia que eu queria colocar. Pergunta muito boa. O seu cenário é realmente realista. Se espera que existam, até pelo cenário que você deu, que existam sistemas binários de buracos negros orbitando por aí. E a pergunta é se o LIGO ele conseguiria observar isso. A resposta é não. E por que não? Porque o máximo de sensibilidade que o LIGO tem está na faixa de 100 Hz. Ou seja, dependendo da rotação com que esses buracos estão orbitando, o LIGO ele é mais ou menos sensível. Então, para esse tipo de evento, eu não acredito que o LIGO seja capaz de observar. Mas não fique triste, porque existe um projeto que está em andamento, com entusiasmo, de se colocar um detetor de ondas gravitacionais em órbita, que é o famoso LISA. Eu espero, digamos, eu espero ainda ver isso no tempo de minha vida, tá? Seriam lasers orbitando a Terra. Agora eu não sei se são orbitando a Terra ou orbitando o Sol, na verdade. Eu sinto muito, mas enfim. Mas esse LISA, que seria um detetor de ondas gravitacionais, orbital, esse sim teria sensibilidade para detectar ondas gravitacionais com frequências da ordem ou baixas o suficiente para que se pudesse observar esse tipo de evento, tá? Então, por enquanto não, mas aguarde um pouco. Tem uma pergunta aqui no chat do Jean, depois eu abro seu microfone, tá bom, Silvio? Então, o Jean perguntou, dependendo da massa do buraco negro, quanto tempo ele se extinguiria? Só para confirmar, assumindo radiação Hawking? Porque, assim, o buraco negro, classicamente, enquanto eu vou respondendo, ele vai escrevendo. Classicamente, o buraco negro ele é indestrutível. Tá? Então, esse é um dos resultados do Hawking, de que um buraco negro ele é indestrutível, se você não levar em conta efeitos quânticos. Então, a sua pergunta, para que faça sentido, eu tenho que levar em conta efeitos quânticos. E o único efeito quântico que eu conheço que é capaz de destruir um buraco negro é radiação Hawking. Então, se você está assumindo radiação Hawking como meio de fazer um buraco negro evaporar completamente, então leva muito, muito tempo. Então, um buraco negro com a massa de uma montanha levaria o tempo do universo para evaporar. E isso desprezando qualquer coisa que entre dentro do buraco, porque o buraco não só emitiria radiação, como absorveria radiação, né? Vindo de fora. Eu estou até desprezando essa parte do que ele iria absorver. Em resumo, não vale a pena você esperar um buraco negro evaporar para ficar mais tranquilo, tá? Então, não vale a pena. Era sobre isso mesmo que ele estava perguntando. A taxa de formação de buracos negros será sempre, eu diria, maior do que a taxa de evaporação. Obrigado, professor. Silvio, agora é você. Boa noite, professor. Olá. Tá dando para ouvir? Perfeito. Ah, tá. Com a Oi? Com a foto do Einstein no fundo. Ah, esse aqui foi um trabalho que eu fiz na escola uma vez. Eles fizeram um painel, um painel grandão. Em um dos slides do senhor, colocou uma imagem do macho, né? E o buraco negro passando em frente a uma luz. Então, o buraco negro ele fica em órbita, passando perto de outras entidades estelares.
Essa é a primeira pergunta. Tá. A segunda pergunta... Deixa eu responder uma por vez. Tá. É assim, veja, naquele caso no Macho que eu mostrei para você, é assim, você tem uma fonte luminosa de fundo e assuma, por exemplo, que um buraco negro passou, né, entre o seu telescópio e a sua luz de fundo. Então, nesta passagem, você vê um pico de luminosidade e a partir desse pico de luminosidade você pode inferir o que passou pela frente. Então ele não é um ponto fixo? Não seria um ponto fixo. Seria a passagem de um buraco negro pela linha divisada de algum ponto luminoso mais distante. Tá. Segundo, se ele vai acrescentando matéria, vai sempre acrescentando matéria no buraco negro, e ele é um vácuo, onde fica a máxima de Lavoisier? Desculpa, qual é a máxima de Lavoisier? Nada se perde. Então, nesse caso, a massa está desaparecendo? Não desaparece, porque se você tem um buraco negro com uma massa de um Sol, e você jogar 1 quilo dentro desse buraco negro, ele vai ter a massa de um Sol mais 1 quilo. Então, toda a massa que você joga para dentro do buraco, e não só massa, energia, por exemplo, se você jogar luz para dentro do buraco, essa energia ela vai acabar se refletindo numa massa para o buraco, por causa que energia em massa, você pode converter energia em massa e massa em energia. Então a tendência do buraco é sempre aumentar? Exato, exatamente. A tendência do buraco. Classicamente, um buraco negro sempre aumentará. Aí outra que o senhor disse agora há pouco numa resposta, que a intenção de se colocar detector de ondas gravitacionais em órbita. Aí, nesse caso, a órbita de outros corpos não vai interferir, a gravidade de outros corpos não vai interferir nesse detector? É desprezível. Para você ter alguma coisa significativo, você tem que ter uma fonte de onda gravitacional muito poderosa. E não é por acaso que é por isso que a gente observa ondas gravitacionais da fusão de buracos negros. Você, por exemplo, se movimentando gera ondas gravitacionais, mas lamento informar-te que é desprezível quanto de onda gravitacional, quanto se distorce o espaço-tempo nas imediações. Obrigado. Quando soube que era o senhor que ia fazer a palestra, eu ouvi de novo aquela discussão no podcast do Fronteiras da Ciência, no episódio 37, o senhor falou sobre o tempo. Talvez nem lembre, né? Não lembro, não. Fronteiras da Ciência? Fronteiras da Ciência, da Universidade do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Puxa vida. Eu acho que eu nunca assisti, eu nunca me assisti. Enfim. Obrigado. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? O Gabriel. Gabriel, O Gabriel, ele diz... Vocês me escutam? Sim. A minha pergunta é com relação à radiação Hawking. O professor poderia explicar um pouco mais ela? Eu não entendi muito bem ali a imagem. Parecia que partículas com energia negativa eram absorvidas pelo buraco negro. Isso. Na verdade, assim, eu vou compartilhar de novo. Você é de Itápolis, Gabriel? Não. Não, desculpa. Pensei que fosse. Tudo bem. Eu vou tentar partilhar de novo o meu... Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a transparência? Sim. Sim. O Hawkins e o buraco negro evapora. Maravilha. Então, Então, o que acontece aqui é o seguinte. O buraco negro tem uma característica importante. Não só o buraco negro, toda aquela região interna à ergosfera, da região interna à ergosfera para dentro. Qual é essa característica? Existem trajetórias de energia negativa. Ok. O fato trajetórias de energia negativa permite que aconteça o seguinte: uma partícula do par quântico entre no buraco com energia negativa, diminuindo o tamanho do buraco, e por conservação de energia, a outra partícula do par, ela
evolui para o infinito, sendo vista aos nossos olhos como radiação. Então, a situação aqui é o seguinte, tem um vácuo, por conservação de energia, esta radiação que nós vemos aqui no infinito tem que ser compensada com alguma energia, por alguma energia. Essa energia vem do buraco, mas como que vem do buraco? Vem porque o buraco diminui de tamanho devido à energia, a partícula de energia negativa que seria capturada pelo buraco. Então, em última instância, o buraco diminui de tamanho, emprestando indiretamente energia para a partícula poder ser irradiada para o infinito. E a temperatura Hawking é dada aqui embaixo. Notem, para um buraco negro com a massa de um Sol, né, você cancela M com esse M de Sol, a temperatura é de 6 vezes 10 a menos 8 graus Kelvin, ou Kelvin, né? Acho que não se diz grau Kelvin, né? Se diz Kelvin, simplesmente. Então é isso. Não sei se ficou claro, Gabriel. Se não ficou claro, por favor, repita a sua pergunta. Ficou. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ricardo, pode abrir seu microfone? Ai, não, ele fez uma piada aqui, desculpa. Ele fez uma piada no chat, ele falou assim que podemos dizer que este ano o prêmio Nobel foi para o buraco? Foi para o buraco. Para o bom buraco. Pode fazer, Vitor. Abre o seu microfone. Boa noite, professor. Muito obrigada pela palestra. Foi muito boa, né? E eu tenho uma pergunta que uma vez um aluno me fez e eu não soube responder. Aí eu quero passar para o senhor. A foto do buraco negro que tivemos foi da M87, né? Sabemos que não podemos tirar foto do nosso buraco negro, né? Do Sagitário A. Existe algum planejamento, alguma programação para os próximos buracos negros além do M87? Existe alguma possibilidade? O próximo buraco negro é o tal. Existe algum planejamento? Eu posso responder essa para você. É assim, eu posso errar de uns 20 anos a minha previsão, tá? Que foi exatamente o que aconteceu com a M87. Eu disse que, eu me lembro de ter dado um seminário uns 20 anos, mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás. No final do seminário eu dizia o seguinte, que em menos de 5 anos nós teríamos uma foto de um buraco negro, que foi essa foto aí. E eu me lembro que havia um repórter lá no seminário, e toda vez que ele me encontrava, ele perguntava cadê essa foto. Né? Cadê a foto? Cadê a foto? Eu falei, não, vai chegar, vai chegar. Bom, então eu vou fazer uma previsão, tá? A minha previsão, de novo, que pode atrasar uns 20 anos, então eu já peço antecipadamente desculpas a você, é que a próxima foto de buraco negro que nós teremos, ou será uma foto mais precisa, mais nítida da M87, ou será a foto do buraco negro da Via Láctea, da Sagitários A estrela. Eles estão trabalhando nisso. É um buraco negro, veja, o nosso buraco negro é 1000 vezes menor que a de M87, da ordem dele, né? Mas também a distância é 1000 vezes menor. O problema é a poeira, aparentemente há muita poeira, né? Mas como que eles estão tentando contornar isso? Para você conseguir tirar essa foto, você precisa de um telescópio com um prato muito grande. Para você realmente conseguir tirar uma foto que consiga ter resolução para fotografar uma rosquinha na superfície da Lua, você precisaria de um telescópio com um prato com o tamanho da área da Terra, o que obviamente não é possível. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema de interferometria em que você tem vários telescópios integrados. Então, é como se fosse um telescópio defeituoso, porque esse é como se fosse um prato grande que só algumas partes funcionam. Tá? Então, um está no Havaí, o outro está no Chile, o outro está não sei aonde, etc. Bom, o que eles querem fazer é adicionar mais telescópios. Isso vai fazer com que esse telescópio seja mais preciso. E quando você tiver um número suficiente de telescópios, você vai conseguir tirar essa foto do buraco negro do centro da nossa galáxia. Então, a minha aposta para a próxima fotografia é buraco negro da Via Láctea. Tá bom? Obrigado, professor. Agora a Madi tem uma pergunta. Daqui a 25 anos você pode me cobrar se tiver. Eu vou cobrar, hein? Ó. Posso? Oi.
Oi, obrigada também pela sua apresentação e pelas respostas. E eu queria perguntar sobre os jatos emitidos pelos buracos negros, como eles são formados, do que eles são, qual a natureza deles, e por que eles ficam sempre perpendiculares, não sei se isso está correto o que eu estou falando, mas se eles são sempre perpendiculares ao plano do disco de acreção. Entendi. Bom, essa pergunta é tão boa que quem tiver uma resposta completa disso vai ganhar o prêmio Nobel. Então, tá aí uma pergunta boa para ser feita. Então, isso já está me eximindo de poder responder de uma maneira completa a isso, tá? Mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Existe um mecanismo chamado Blanford-Snarek que sugere o seguinte, que existem campos gravitacionais muito intensos que estão ancorados... Opa! Deixa eu tentar fazer o seguinte. Contador laser. Então, existem campos gravitacionais muito intensos que acabam estando ancorados no horizonte de eventos do buraco negro. Então, eles acabam rodando essas linhas de campos gravitacionais, de campo magnético, acabam rodando junto e eles acabam se tornando um dínamo. Tá? E é esse dínamo que acaba gerando a energia suficiente para acelerar as partículas na direção do eixo de rotação. Então, você tem partículas aceleradas ao longo do eixo de rotação com tamanha aceleração que acabam gerando ondas eletromagnéticas que acabam gerando esse jato na direção axial no sentido que é um eixo de rotação, e que pode ser, aqui tem a imagem, né, tirada pelo ALMA, lá do Chile, que pode ter um tamanho maior que a própria galáxia. Tá? Eu estou sendo um pouco evasivo por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou um astrofísico, então não conheço todos os detalhes, mas a segunda coisa é que também não é garantido 100% que esse seja o mecanismo. Isso pode ser uma parte da explicação. Tá? Mas a sua pergunta é excelente e eu acho que pode dar um prêmio Nobel em algum momento no futuro. Tá? Só para completar, eles são na faixa de raio-x também? Ou não tem uma definição? Eu diria que sim, tá? Eu diria que sim porque eles são muito energéticos, mas eu não tenho absoluta certeza se eles são em raio-x ou... Porque eu acho que o ALMA ele detecta em rádio, então eu não sei. A melhor resposta para você, a mais honesta e a melhor delas eu não sei qual é a faixa de energias do espectro das ondas emitidas. Eu vou dar uma checada agora que você perguntou, é uma pergunta interessante. Obrigada. Porque a resposta à sua pergunta, ela denuncia qual é a física, os detalhes da física que está acontecendo lá. Então, a gente aprende um pouco, eu vou aprender um pouco sabendo, olhando para esse espectro de energia das ondas emitidas. Então, obrigado pela sua pergunta. O Silvio tem mais uma pergunta. Silvio? Sim. Essa cor avermelhada é a cor real do disco? Não é a cor real, mas uma coisa importante aqui é essa parte mais luminosa. O que está mostrando essa parte mais luminosa? Essa parte mais luminosa está indicando o seguinte, que à medida que esse disco ele orbita o buraco negro, quando essa parte do disco de acréscimo ele se aproxima da Terra, por efeito Doppler, ele é mais energético. E isso acaba sendo refletido nessa imagem, que é reconstruída pelos dados que eles obtêm, de uma maneira, tornando ele mais luminoso. Então, a partir, por exemplo, da imagem, você consegue notar que ele está rodando na direção horária. A direção de rotação é a direção horária. Tá? Então, quando ele se afasta, à medida que ele afasta por efeito Doppler, a energia dos raios emitidos é menor, assim como visto aqui na Terra, e depois ele se aproxima de novo de nós, né, na nossa direção, a energia cresce por efeito Doppler e nós temos ondas mais energéticas. Então não tem nada a ver com, por exemplo, o disco de acreção ser o atrito entre partículas e poeira, gerando calor.
Não tem nada a ver o quê? Não, tem a ver com isso. Bom, é assim, se o que nós estamos vendo é a temperatura do disco de acreção, não. O que nós estamos vendo é a radiação emitida por partículas, né? Há um pouco de discussão a respeito disso, tá? Há um pouco de discussão a respeito disso, mas o que nós estamos vendo aqui não é realmente o disco de acreção, exatamente o disco de acreção. O que nós estamos vendo é a matéria que se aproxima daquilo que se chama de photon ring, que é esse anel de fótons, tá? Que é a região mais interna em que você pode ter uma órbita estável do buraco, uma órbita estável no buraco. E aí, a partir desta região, você não consegue ter mais uma órbita estável, as partículas espiralam nessa região, tá? E de lá que elas estão emitindo. E a maior parte do que você está vendo aqui é um borrado pela falta de resolução. Tanto isso é verdade, que nota que a imagem realmente que nós teríamos da foto, se nós tivéssemos resolução suficiente, é essa imagem aqui à direita. Tá? Essa imagem à direita. O disco de acreção, ele está além, ele está um pouco distante desse photon ring. Tá? O que você está vendo é isso aqui. Então, ele está vendo esse borrado aqui por falta de resolução. E não que você está vendo todo o disco de acreção. O disco de acreção, ele alimenta, sim, ele tem as partículas que acabam alimentando essa região interna e acaba gerando essa radiação que depois é observada. Essa é uma boa pergunta, tá? Porque dá a impressão que este disco de acreção, que isso aqui é o disco de acreção. Eu não sei nem se eu cometi esse ato falho, tá? Mas não. Tanto é que se você for ver a situação aqui, vejam que toda esta região que nós estamos vendo aqui está bem interno, é uma região bem interna, tá? Enquanto que o disco de acreção está bem externo. Tem vários raios de Schwarzschild, ele é bem externo. Eu vi uma lâmina que o senhor colocou que estava escrito ergosfera. A ergosfera seria o horizonte de eventos? Não. Deixa eu mostrar aqui para você. Opa. Perfeito. Então, aqui nós temos aqui uma imagem, né, um buraco negro aqui. O buraco negro está rodando na direção, o eixo de rotação é o eixo Z, e a ergosfera, você vê que ela toca o horizonte de eventos somente nos polos. Na região externa aos polos, ela fica mais abaulada, e o raio dela, na região horizontal, na parte horizontal, é maior que o do horizonte de eventos. Olha aqui no horizonte, o raio, né, do buraco, se nós pudermos dizer assim, o raio da região horizontal é menor do que o raio da ergosfera na região horizontal. Então, você pode ver isso como sendo um tipo de elipsoide de revolução. Tá? Ele não é um elipsoide, mas é um tipo de elipsoide de revolução. Em algum momento também da apresentação, o senhor falou que se elas girassem em sentidos desincronizados, teria 2 buracos negros. Não, eu acho que... Aí depois não foi isso? Não. Nessa transparência? Eu não lembro em qual agora, que eu fiz um monte de escrito aqui. Não, eu não me... bom, eu realmente não acho que eu tenha dito isso. Talvez eu tenha dito algo que tenha parecido com isso. Então tá bom. Será que eu mostrei... Será que foi nessa transparência? Aqui você tem 2 buracos negros que acabam se fundindo. E tem 2 buracos negros que acabam se unindo, né? Mas eles estão girando no mesmo sentido? Assim, o eixo de rotação deles são do mesmo sentido? Nessa transparência não é claro. Nesse filme não é claro se eles estão rodando na mesma se o spin deles, né, o spin próprio deles eles estão rodando, o spin próprio deles está na mesma direção ou não. Essa é uma outra boa pergunta que eu poderia dar uma olhada como foi feita a simulação para saber se... Porque, obviamente, você tem um momento angular orbital no sentido anti-horário, não é isso? Né? Sim. Muito bem. Mas isso não significa que o spin próprio dos buracos também está no sentido anti-horário. Também não significa que os 2 buracos igual, rodando a direção menos Z. Né? Eu acho que esse não é o caso, porque note, está vendo essa ilha?
essa ilha, no caso, num buraco e no outro buraco, estão tendo o mesmo comportamento. O que está denunciando, note esta ilha e esta ilha, né? São, claro, aberrações que você tem. Mas note que esta ilha está muito ligado com a influência que o buraco tem nas suas imediações. Então, vai ser muito determinado pela rotação do buraco. Se esses dois buracos tivessem rotação intrínseca oposta, a ilha, num buraco, estaria rodando num sentido e no outro estaria rodando no sentido oposto. E esse não é o caso, notem. Notem que essa está rodando no sentido anti-horário e essa também. Certo? Então, eu diria o seguinte, que o spin próprio desses dois buracos negros é igual. Eu não posso garantir isso, mas eu acho que como se chama, né? Um chute educado. Tá? Só mais uma pergunta? À vontade. Essa simulação, para isso acontecer realmente, qual é a distância mínima entre um buraco e outro? Não, é assim, veja, isso que nós estamos vendo aqui aconteceu realmente, certo? Foi observado, porque é exatamente um evento desse tipo que deu origem às ondas gravitacionais observadas em 2014. Sim. A sua pergunta, agora, a questão toda é a seguinte, esses buracos eles podem estar distantes, tá? Muito distantes, estarem orbitando, assim como, por exemplo, Plutão orbita ao redor do Sol e ele está bem distante do Sol. Então, isso vai depender muito da bacia gravitacional sob a qual os buracos negros estão sujeitos. Tá? Então, eles podem estar muito distantes. O problema é que, se eles estiverem muito distantes, eles vão emitir ondas gravitacionais tênues demais para que nós observemos aqui na Terra. Então, o LIGO só é sensível a ondas gravitacionais geradas em processos desse tipo nos momentos finais da fusão. Então, é que eu não tenho nessa apresentação, se você for ver para os buracos negros que se fundiram com 29 massas solares e 36 massas solares e que foram observados em 2014, o LIGO só conseguiu ser sensível às ondas gravitacionais emitidas nas últimas poucas órbitas que eles fizeram um ao redor do outro, 5, 6, 7 órbitas. Porque quando eles estavam mais distantes do que isso, as ondas gravitacionais emitidas eram tão tênues que não conseguiam ser observadas pelo LIGO. Então, aqui o que você tem é uma simulação com muito mais órbitas do que o LIGO teria sido capaz de observar nesse evento em 2014. Agora, a gente tem uma pergunta do Marcelo. Marcelo, pode abrir seu microfone para falar? Ele disse que o microfone dele não está funcionando, então eu vou fazer a pergunta. Ele pergunta se o buraco negro da Via Láctea não está inativo atualmente. Então, isso eu acho que é uma boa pergunta para um astrônomo responder, porque isso vai depender do que nós entendemos por ativo e inativo. Eu sei que se vem alguns jatos, que chamamos surtos eletromagnéticos, associados ao centro da nossa galáxia. Não sei se eles estão certos que vêm do buraco negro ou não. Mas certamente eles não são ativos como buracos negros no centro de AGNs, né? Então, galáxias ativas, né? Com centros muito ativos. Então, eu realmente não sei responder para você, porque eu não sei qual é o critério que os astrônomos usam para dizer que um buraco negro está ou não ativo. Né? Ele está lá esperando engolir matéria. Então, se ele não é ativo, é porque não é por culpa dele, é porque não existe matéria nas imediações para ele absorver. E agora a gente tem uma pergunta do Kleber e eu acho que acabou. Kleber, você quer abrir seu microfone para fazer a pergunta? Sim. Professor, boa noite. Curiosidade, a gente sabe que o tempo é relativo a grandes velocidades, perto um corpo de grande densidade. No horizonte de eventos, professor, como é que se comporta o tempo? Desculpa, eu perdi um pouquinho o início da sua pergunta. Você pode repetir o início? Sim, professor.
A gente sabe que o tempo é relativo, a grandes velocidades perde um corpo de grande densidade. E ali no horizonte de eventos, existe algum comportamento diferente para o tempo? Por exemplo, imagina que eu esteja do lado de fora e eu vejo alguém entrando no horizonte de eventos. Como eu veria essa pessoa entrando? Perfeito. Bom, então, são várias perguntas aí. Deixa eu te dar a primeira pergunta mais simples, que é o seguinte. Digamos que você esteja a uma certa distância do buraco e você tem um relógio, né? Um relógio distante. Aí você pega a sua vara de pescar e começa a baixar esse relógio na direção do buraco. Aí você deixa aquele relógio perto do buraco por um tempo e issa ele de volta. Aí você compara com o seu relógio de pulso, você vai ver que aquele relógio perto do buraco, que você içou, né, e depois voltou com ele, ele está atrasado em relação ao seu relógio de pulso, mostrando aquilo que você mesmo disse, que campos gravitacionais distorcem não só o espaço, como o tempo também. Com relação à sua segunda pergunta, né, se você tivesse, por exemplo, um astronauta, um abnegado pela ciência, que mergulhasse no buraco negro para que nós soubéssemos como fazer, para que nós pudéssemos fazer um experimento aqui de fora, o que nós veríamos seriam basicamente 3 efeitos, se o buraco for relativamente pequeno. Se for muito grande, não, porque, por incrível que pareça, quanto maior o buraco, menor o efeito que ele tem no espaço-tempo, no seu horizonte. Ou seja, se o buraco for muito grande, você entra no buraco sem perceber que entrou. Tá? Mas se o buraco for relativamente pequeno, o que vai acontecer é o seguinte. Quando você percebeu que entrou, já é tarde demais. Tá? Mas se o buraco for relativamente pequeno, o que a gente veria de longe seria o seguinte. O astronauta, em primeiro lugar, iria se queixar de um incômodo, de que ele estaria se sentindo esticado na direção do buraco, que são efeitos de maré. É o mesmo efeito de maré que a Lua provoca na Terra, mas muito mais intenso. A segunda coisa é que nós veríamos esse observador, mesmo que ele estivesse se movendo, esse astronauta, mesmo que ele estivesse se movendo, a gente veria ele se movendo mais lentamente, como se ele estivesse entrando numa fase letárgica, que tem a ver com aquele efeito anterior que você comentou, que o tempo passa mais devagar lá. O terceiro efeito é que nós veríamos a imagem dele cada vez menos intensa, como se menos fótons estivessem chegando para cá. E, de fato, é exatamente o que aconteceria. A imagem dele ficaria menos e menos nítida, porque menos fótons chegariam aos nossos olhos, exatamente porque os fótons levariam mais tempo para chegar a nós. Então, no final, nós veríamos alguém distorcido, pobrezinho, deslocado para o vermelho, avermelhado, porque ele levaria uma parte da energia desses fótons, seria roubado pelo buraco, ele perderia energia para o campo gravitacional do buraco. E a terceira coisa seria que ele seria menos letárgico e menos nítido. Tá? E aí ele entraria no buraco negro e ponto final. Você nunca mais veria ele. Obrigado, professor. E agora a última pergunta do Cláudio. Cláudio, abre seu microfone para fazer. E acho que não vai ser a última, que tem mais uma. Vai surgindo as perguntas. Tá certo. Olá, boa noite. Estão me escutando? Sim. Por favor, Cláudio, vai em frente. Professor, em relação à transformação do buraco negro, a massa inicial da estrela indica qual o fim dela. Eu poderia dizer que após uma supernova, uma estrela do tipo de 10 massas solares, se o resto dela fosse 4 massas solares, poderia ser uma indicação de um buraco negro? Ou existe um outro limite teórico para isso? Então, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que a gente tem alguns limites sólidos para que uma estrela consiga ser estável. Tá? Essa é a primeira coisa. O problema é que para você ter para eu poder cravar uma resposta, eu teria que saber qual é a equação de estado exato, por exemplo, de uma estrela de nêutrons. Coisa que ninguém sabe. A gente espera saber descobrir muito mais com ondas gravitacionais, quando, por exemplo, você tiver, e já foi observado no caso desse, fusão de estrelas de nêutrons formando um buraco negro. Porque aí você consegue ter uma indicação de qual é o estado dessas estrelas. Outra coisa que a gente sabe menos ainda, a gente sabe alguma coisa, mas menos ainda, mas é mais difícil ainda de cravar, eu diria, processos no estágio final de um buraco negro são tão complexos,
os estágios finais da vida de uma estrela são tão complexos porque depende da metalicidade, de como que essa matéria, da organização da matéria na estrela, etc., se ela é simétrica, se não é e tudo mais, que é muito, muito difícil você cravar alguma coisa. Mas uma coisa que eu posso dizer é que, grosso modo, estrelas entre 25 massas solares e 60 massas solares devem gerar supernovas que, no final, devem dar origem a buracos negros com, claro, massas menores do que 60 massas solares. Tá? E você também não espera nenhum buraco negro com massas menores do que 3 massas solares. Então, veja aqui nada melhor do que esse gráfico fenomenológico para mostrar isso. Olha, notem aqui a nossa tabela de buracos negros. Os buracos negros menos massivos que nós vimos têm pelo menos umas 4 massas solares. Esse aqui, que não se sabe bem se é ou não um buraco negro, tem algo como 3 massas solares. Né? Então, nota, todos os buracos que nós temos alguma certeza de que eles se formaram têm algo como 4 massas solares. Mas esses eventos aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui embaixo, que tem uma interrogaçãozinha aqui, o que que é? São 2 estrelas de nêutrons, essa aqui em particular, são 2 estrelas de nêutrons, acho que esse foi o primeiro evento de estrelas de nêutrons observado, agora não sei, realmente eu não sei se é esse aqui ou esse do lado, lateral, porque um era um sinal mais forte, o outro um sinal menos forte. De fato, eu acho que é esse da direita, porque eles tinham da ordem de 1 ponto alguma coisa massas solares. Eram 2 estrelas de nêutrons que se fundiram, isso com certeza, dando origem a algo que nós não sabemos se é um buraco negro, provavelmente um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons muito, muito massiva. Né? Então, como você vê, é um pouco difícil de cravar tudo isso. Então, se isso aqui se formou como um buraco negro, veja bem, aí teria um mecanismo de formação de buracos negros de 3 massas solares vindo da fusão de 2 estrelas de nêutrons. Então, pela tabela, você já pode ver que eu posso fazer afirmações grosso modo, mas eu não posso cravar realmente, cravar regiões com muita certeza. Desculpa, eu não sei se eu respondi com a precisão que eu gostaria que eu respondesse, mas é o que eu consigo fazer no momento. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Eu agradeço. Foi bom. Parabéns pela palestra. Eu agradeço muito a presença de vocês. Antes de encerrar, eu queria dizer, porque eu sei que tem outras perguntas, eu estou aqui, como diz, à disposição de vocês. Eu gostaria de dizer que eu tenho uma enorme admiração por vocês, porque não só porque vocês são professores formando a nossa juventude, mas porque vocês devem ser professores comprometidos com isso. Porque vocês estão até agora, nesse horário, ouvindo uma palestra sobre buracos negros, vocês não precisavam estar fazendo isso. Então, eu realmente tenho grande admiração pela dedicação de vocês. Eu realmente tenho grande admiração. É sincero, viu? Quem me conhece bem sabe que a sinceridade explícita é um dos meus defeitos. Certo? Muito bem, estou aqui preparado aqui para ouvir as outras perguntas. Agora tem uma pergunta da Fátima. Fátima. Oi, Matos. Tudo bom? Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bom? Nossa aluna, lá no Instituto. Pois é, sempre bom te ouvir. Não podia perder. Obrigado. Eu queria saber o que você acha se você tem algo a acrescentar ou alterar. Lá na época da detecção, do anúncio da detecção das ondas gravitacionais, em 2016, eu vi uma divulgação sobre um textinho pequeno sobre buracos negros que eu gostei bastante. Eu queria saber o que você acha, já que eu, felizmente, não fiz o curso, cometi o pecado de não ser só aluno de relatividade. Então, o que dizia era o seguinte, que buracos negros não são exatamente tão massivos que nada escapa, mas sim que o espaço e tempo ficam tão misturados ali dentro que nada escapa, porque para escapar teria que voltar no tempo. Exato, exatamente. Eu diria que isso é a pura verdade. Eu quero dizer o seguinte: se você pegar um buraco negro e ele for muito, muito, muito massivo, e se você pegar a massa desse buraco negro e dividir pelo volume dele, aonde você infere o volume dele a partir do raio dele, né? Assuma que é 4/3 de πr ao cubo.
você vai ter que a massa do buraco, a densidade desse buraco pode ser da ordem da densidade da água, nada de extraordinário, tá? Então, o que realmente impede as coisas de saírem de dentro do buraco? É que a estrutura do espaço-tempo dentro do horizonte de eventos é tal que para você conseguir escapar dele, isso é tão difícil quanto você voltar no tempo, né? Então, não é... De fato, isso não sei quem escreveu o texto, mas ele foi bastante... ele fez ênfase numa coisa bastante certa, de que é a estrutura do espaço-tempo que proíbe algo de sair do buraco negro. Tá? Só para eu saber se eu não ia estar falando besteira, alguma coisa assim. Eu lembro que o cone de luz dá uma flipada, né? Tem umas coisas muito malucas. Exatamente. Então, pode dar os parabéns para o autor do texto, que está bem escrito. Foi no Twitter, na verdade, foram 3 tweets. Tem alguém fazendo útil, tem alguém fazendo alguma coisa útil com o Twitter, então, com os Twitters, com o Twitter. Legal. Valeu. Legal. Eu acho que as perguntas... Deixa eu olhar primeiro aqui. Toda vez que eu falo, alguém faz uma pergunta a mais. O Marcelo fez uma outra pergunta aqui pelo chat e ele perguntou o que se sabe hoje sobre buraco de minhoca ou as pontes de Einstein-Rosen. A minha experiência é que quando surge a primeira pergunta de buracos de minhoca é porque está começando o fim do seminário. Eu estava esperando uma pergunta dessas. Então é assim, olha, buracos de minhoca, eles são... Essas pontes de Einstein-Rosen não tem nada a ver com buracos de minhoca a despeito do que se diga, tá? Por quê? Porque essas pontes de Einstein-Rosen não poderiam ser atravessadas por nenhuma partícula física, né? Essas pontes de Einstein-Rosen seriam pontes entre 2 universos paralelos, mas acontece que é uma ponte que não pode ser atravessada. Tá? Buracos de minhoca, em princípio, esses sim, eles seriam construídos para que pudessem ser atravessados. Tá? O problema dos buracos de minhoca é que, número 1, para você conseguir manter esse buraco de minhoca aberto, você precisa de matéria exótica. Matéria exótica quer dizer que tem uma natureza quântica, não essa que você impõe na tabela periódica. Segundo, é difícil manter essa coisa estavelmente aberto. Terceiro e pior do que tudo, se você consegue construir um buraco de minhoca, rapidamente esse buraco vai se tornar uma máquina do tempo. E por flutuações quânticas, essa máquina do tempo deve se autodestruir antes de que ela possa ser usada. Moral da história, mesmo que você conseguisse construir um buraco de minhoca, ele rapidamente iria se autodestruir. Ou seja, deixa eu colocar assim, eu tenho prova explícita e forte de tudo isso? Não. Mas, se você me perguntar se eu usaria 1 centavo para comprar uma ação de uma empresa que quisesse fazer isso, mesmo que ela me prometesse um retorno de $1 bilhão, eu não colocaria esse meu 1 centavo. Tá bom? Ou seja, eu acredito que isso é impossível. Pelo menos nessa aposta de 1 centavo para $1 bilhão. E eu não sei se eu continuo, porque senão parece que a gente vai cada vez mais, mas é interessante essa pergunta do Luiz Rodolfo. Nós podemos continuar até alguém me perguntar se eu acho que Deus existe. Essa é a última pergunta. Não, isso teve no Pergunte ao Físico anterior, surgiu algo parecido. Então, mas o Luiz Rodolfo perguntou assim, por que nós não podemos blindar os campos gravitacionais como fazemos com os eletromagnéticos, tipo uma espécie de gaiola de Faraday para a gravidade? Não, essa é uma pergunta muito boa. O problema é que em gravidade você só tem uma massa, né? A massa é sempre positiva, você não tem cargas positivas e negativas. Então você não tem como usar as cargas negativas para blindar outras cargas do seu meio. Então, dê uma olhada, eu não sei se respondi a sua pergunta, mas se eu não respondi, eu não sei se eu sei responder de uma maneira melhor, mas a origem de tudo é o fato que você só tem massas positivas em gravitação, você não tem antimassas.
Então, acho que agora acabaram essas perguntas e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Jorge por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente do nosso Física de Fronteira para a sala de aula. Muito obrigado Eu que agradeço muito pela palestra. Agradeço aos amigos que eu vejo, Fátima, bom revê-la, Fátima, Cíntia, Ana, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal, por participarem também da atividade. Eu vou parar a gravação aqui. E vocês responderam